Hum. Muito bem-vindos a todos. Ah, espero que me consigam ouvir bem. Ah, bem-vindo à Adélia, bem-vindo à Aida, a Ana, o Bruno, a Cláudia, o Daniel, o Hugo, o João, a Teresa, a Vanessa e o Vítor. Muito bem. Portanto, nós vamos esperar só mais alguns minutos e um minuto ou dois e depois começaremos. Muito bem. Entretanto, seguindo a tradição aqui da, dos nossos anfitriões, que é o Jewish Unity Through Diversity. Uh, Talvez vocês se puderem pôr no chat de onde é que estão a assistir, para podermos congratular-nos dessa maneira, de ter pessoas de muitas partes. Ora bem, temos de Lisboa, temos Coimbra, e temos de Coimbra, duas pessoas de Coimbra. E do Brasil, muito bem. Ali da França, muito bem. Da Fortaleza, no Brasil. Ótimo, que ótimo. Ora, deixa ver. Do Porto, de Portugal, muito bem. De Minas Gerais. Excelente, excelente, excelente. Bom, uh, então eu vou começar. Vou começar, uma vez que hoje vou fazer quer de anfitrião, quer de orador. E, portanto, enfim, vamos então aqui a estas coisas. Ora, deixem-me só ver se. Ora, muito bem, muito bem. Estou aqui a ver se conseguia. Ok, muito bem. Ora, sim, senhor. Portanto, muito bem-vindos a todos. Este é uma apresentação sobre as origens dos judeus sefarditas. É suposto ser uma visão abrangente, o que significa que, de acordo com os meus cálculos, eu vou ter que funcionar à velocidade de cerca de 40 anos por minuto, o que vai ser uma velocidade bastante estonteante. Mas o ponto fundamental aqui é que, de facto, o objetivo de hoje é dar uma visão de conjunto em relação à história dos judeus sefarditas, com a ideia de que isto, de facto, funcionará como um incentivo, ou talvez como um aperitivo, se quisermos, para as sessões mais detalhadas que depois começarão em janeiro. E, portanto, eu estou convencido que não vou conseguir responder a muitas das vossas perguntas, o que não tem problema nenhum, porque o ponto é mesmo esse, é gerar perguntas que depois possam ser respondidas com mais calma. Ora bem, portanto, para começar, e digamos começando com o mais natural e o mais óbvio, fazendo a definição do que são os judeus sefarditas, o termo sefarad é um termo bíblico, é um termo que se refere à Península Ibérica, muitas vezes dizemos Espanha, mas é a Península Ibérica, que vem no livro de Obádias. E, portanto, fala do exílio dos judeus em Sefarad.
E, portanto, quer dizer que as referências à presença judaica na Península Ibérica já são muito antigas. Depois, para definir um judeu sefardita, portanto, um judeu de Sefarad, originalmente é um judeu que vem da Península Ibérica, ou seja, que vem do que hoje é Portugal e Espanha. Um ponto importante aqui é que, ao falar na história dos judeus sefarditas, existe um antes e um depois. O antes é antes da última década dos anos 1400, portanto 1490, e o depois é depois dessa última década. Há um antes e um depois muito claro, porque tem a ver com a expulsão de Espanha em 1492, quer dizer, e depois com as conversões forçadas em Portugal, 5 anos depois, em 1497. E, portanto, se nós estivéssemos a definir judeus sefarditas há 500 anos atrás, ou mais, nós dizíamos que eram judeus que vivem na Península Ibérica. Não tinha nada a dizer. Mas hoje em dia, de facto, a definição é muito mais complexa, porque os judeus sefarditas, depois dessa última década do século XV, espalharam-se um pouco por todo o lado, nomeadamente no norte da África, em partes da Europa Ocidental, no Império Otomano e, em última análise, depois nas Américas. E, portanto, hoje em dia existem muitas variações no que são os sefarditas, e as variações têm a ver com o facto onde os judeus ibéricos acabaram e, digamos, de alguma maneira foram aproveitando e foram, de alguma maneira, incorporando as suas tradições locais. Mas não deixa de ser verdade que, apesar de toda essa diferenciação que existe também uma comunalidade que é, por oposição aos judeus Ashkenazi, que vêm da Europa de Leste. De facto, os judeus sefarditas têm uma identidade cultural muito própria e muito clara, têm uma origem muito clara, geográfica, se quiserem, têm referências de linguagem também muito diferentes dos judeus Ashkenazi, muito próprias, têm, no geral, a sua cultura, a sua música, a sua culinária, a sua gastronomia. Portanto, há uma identidade cultural claramente diferente e, sobretudo, tem referências históricas e narrativas históricas também completamente diferentes dos judeus ashkenazi. Portanto, apesar de todas estas diferenciações, existe esse fator de unidade, é a unidade na diversidade. Ora bem, portanto, o que eu me proponho fazer agora é, digamos, com grande celeridade, dar-vos uma visão aérea, se quisermos, da história do judaísmo sefardita e, portanto, começando, não exatamente pelo princípio, mas dando-vos um pouco a noção dos ambientes em diferentes períodos históricos. Portanto, o período histórico que nos interessa mais para começar é, digamos, o princípio da Era Comum, portanto, que é a ocupação romana da Península Ibérica, e na ocupação romana da Península Ibérica, depois dessa ocupação, especificamente no ano 409, a Península Ibérica é, como o resto também do Império Romano, é controlada pelos visigodos, pelos bárbaros, vindos das estepes e vindos do norte da Europa. Portanto, os bárbaros, que no caso da Europa, no caso da Península Ibérica, eram especificamente os visigodos e também, em alguns sítios, os suevos. E, portanto, nós, digamos, nesta primeira fase que estamos a falar, que é antes do Islão, antes do ano 711, temos estas duas componentes, se quisermos, a componente romana até o ano 409 e depois a componente bárbara entre o ano 409 e 711, que é, portanto, o princípio do domínio islâmico. E o que é interessante sobre estes dois pontos pode sumarizar a história destes dois períodos antes do Islão de uma maneira muito simples, que é a população judaica esteve relativamente bem integrada e sem problemas de maior até ao momento em que ou o Império Otomano, ou o Império Romano, ou os visigodos se converteram ao catolicismo, o cristianismo tradicional na altura. No momento em que os romanos se converteram ao cristianismo, através do Constantino, do Édito de Milão, e depois, mais tarde, com o Édito de Salónica, em que o cristianismo tornou-se a religião oficial,
do Império Romano, aí os judeus começaram a ter imensos problemas na Península Ibérica, muitos problemas mesmo em termos de poder exercer, poder, enfim, ter uma vida mais ou menos livre e sem grandes restrições. A mesmíssima história aconteceu com os bárbaros. Porque quando os bárbaros invadiram, eles não eram cristãos, eles eram cristãos arianos que tinham uma tradição completamente diferente. E por ter uma tradição completamente diferente, também a população judaica foi, digamos, frutificando e foi funcionando bem, sem grandes problemas. Mas isso acabou quando Ricaredo, no ano 587, especificamente, ele se converteu ao catolicismo. E então, a partir daí, foi uma desgraça muito grande. Foi um dos períodos mais negros, aliás, da presença judaica na história da Península Ibérica. Foi este período dos anos 600, grosso modo. Foi um período em que houve 17 concílios religiosos em Toledo, e durante estes 17 concílios uma das coisas fundamentais foi a separação e ostracizar os judeus. Portanto, houve uma preocupação muito grande em todos estes concílios para, enfim, criar problemas para a população judaica, de modo que quando chegamos ao último concílio, que é o 17º concílio, nessa altura era razoável, digamos assim, pensar que o judaísmo estava à beira do fim na Península Ibérica, porque estávamos a falar de conversões forçadas maciças, de expulsões, estamos a falar do piorio nessa fase. Ora bem, isto é muito interessante porque significa que quando o Islão chega no ano de 711, o Islão é visto pelos judeus ibéricos como um movimento libertador. E foi, de facto, um movimento libertador. Foi um movimento que ocupou a Península Ibérica muito rapidamente. Portanto, começaram, como digo, no ano 711, mas por volta do ano 750 já estava a Península Ibérica praticamente toda controlada. Só a parte mais ao norte, como veem aqui neste slide, não estava controlada ainda. E, aliás, nunca foi controlada. E, portanto, a partir dessa altura, do ano 750, digamos assim, que é, portanto, esta primeira fase da presença islâmica, há um movimento de grande energia, se quisermos assim, de grande participação da parte dos judeus, porque pronto, foram tirados da opressão em que estavam com os bárbaros antes. Isto é muito importante porque o princípio, e é uma questão muito, muito importante e muito interessante, e enfim, como muitas outras não vamos ver em detalhe, que é o princípio da presença islâmica na Península Ibérica coincide também com uma presença de grupos que é o Califato ou dos Omeyyadas, que são grupos muito abertos, muito tolerantes, muito cultos, que tinham sido expulsos de Bagdá, basicamente. Portanto, é um dos ramos do Islão que tinha sido expulso de Bagdá, que era onde os Umayyadas tinham a sua sede, e foram expulsos, e depois, como digo, um ramo acabou por vir para o Norte de África e eventualmente para a Península Ibérica. Mas, portanto, a tradição deles era uma tradição de grande cultura e de grande abertura. Daí também que não se tenham saído muito bem depois no confronto com os xiitas e com outros, e acabaram, de alguma maneira, por reconstituir esse paraíso cultural, se quisermos assim, na Península Ibérica. E, portanto, esta transição foi uma transição também muito importante, depois acabou por levar ao que chamamos na tradição, enfim, na tradição dos judeus portugueses espanhóis, a época de ouro. A época de ouro do judaísmo na Península Ibérica foi este período entre, digamos, a formação do Califato de Córdoba, que é quando a presença islâmica é suficientemente forte, em todos os sentidos, também cultural e político e militar, para se ter tornado uma presença dominante e uma presença também dominante em termos do mundo islâmico, daí poderem também, já nessa altura, enfim,
ter para si próprio, atribuir a si próprio o termo califato, que é uma coisa que no Islão tem uma noção muito específica do que significa, e aliás na altura era fonte de grandes debates e grandes lutas. Mas, portanto, a proclamação do Califato de Córdoba, de alguma maneira, eh, exemplifica, exemplifica exatamente o que estamos a falar, que é o começo de um período de grande proeminência da comunidade judaica na Península Ibérica. Um período de ouro. É um período de ouro em termos de contribuições culturais, é um período de ouro em termos de participação política e cívica. Por exemplo, este primeiro senhor que aqui vem, que é o Shmuel ibn Grila, este senhor era vizir. Ou seja, este senhor era o primeiro-ministro, foi durante muito tempo o primeiro-ministro do califa, que era o Abd-ar-Rahman o terceiro, e, e ele era judeu, completamente assumido, era rabino, aliás, e era também o vizir, e como vizir, ele inclusivamente tinha que liderar frequentemente os exércitos muçulmanos. E, portanto, ele lidava os exércitos muçulmanos com a espada numa mão e com o Corão na outra, como era próprio. Mas isto dá-nos uma ideia do ponto ao que se chegou a essa abertura em relação aos judeus neste período. O que significa também é que a proeminência não era uma proeminência só política, também era uma proeminência cultural. E, portanto, nós temos grandes nomes que saem do judaísmo, isto até é quase ofensivo só falarmos em três, mas o Shlomo Ibn Gabirol, grande poeta e grande filósofo, com muitos escritos que nem se sabia que eram bem deles e que foram descobertos mais tarde, que tudo o que é atribuído a Avicennas é na realidade feito por Rabbi Shlomo Ibn Gabirol, grande poeta. Depois o grande poeta e grande escritor Yehuda Levi, um grande sionista, a propósito, os grandes poemas dele, talvez os mais conhecidos, chamam os Odes ao Sião, em que ele declara o seu amor e acaba por ir para Israel, para sair de Espanha e fazer aliar para Israel. E depois, claro, temos o Maimónides, que é, digamos, único na história judaica, porque talvez a pessoa, talvez o rabino com mais prestígio, com uma produtividade maior, e portanto é de facto um dos grandes estandartes de intelectualidade judaica é o Maimónides. E reparem, o Maimónides é uma pessoa que é de tal maneira reconhecido também no mundo islâmico, não necessariamente pondo o judeu a seguir, mas é de tal maneira reconhecido que, quando foi os 700 anos, 800 anos do nascimento, houve várias celebrações culturais em vários países islâmicos. E, portanto, ele é reconhecido, de facto, como um grande médico, como um grande filósofo, um grande autor em termos de lei judaica. Ele, aliás, acabou por passar os últimos dias dele no Cairo, no Egito, e ele era ele era o médico do grande sultão Saladino. Portanto, enfim, uma pessoa... E como digo, podíamos continuar aqui o resto do dia a falar nisto. Mas, portanto, o que é importante é que este período glorioso, um período grosso modo de 200 anos, é um período que acabou bastante mal, digamos assim, porque na parte final, portanto, por volta destes anos 1145, havia duas coisas que aconteceram na Península Ibérica que, de facto, criaram enormes problemas para a comunidade judaica, ou ainda que não dramáticos ainda. Ou seja, já não estávamos numa situação de uma era de ouro, já era uma era de prata, digamos assim. O que quer dizer que ainda se conseguia ter grandes contribuições e tudo, mas as coisas já não eram assim tão suaves. E isto acontece porquê? Porque, por volta do mudança do século, temos ao mesmo tempo duas forças radicais e radicalmente opostas a atacar a Península Ibérica.
Temos a Reconquista Cristã, que é, digamos, muito apoiada pelo movimento das Cruzadas. Não é possível entender a Reconquista Cristã sem relacionar com as Cruzadas, e, portanto, todo este esforço de reconquista é apoiado pelas Cruzadas que vão para a Terra Santa, mas que passam para se reabastecer e para fazer os seus saques, digamos assim, na costa ibérica. E, ao mesmo tempo, portanto, digamos assim, esta é a pressão que vem do norte para o sul, e do sul para o norte vem uma pressão de fundamentalistas islâmicos, os pouco famosos e mal famosos, os almohadas, que vêm do norte da África e que são fanáticos por qualquer medida e que não só criaram problemas horrorosos aos judeus, mas criaram problemas horrorosos também aos próprios muçulmanos da tradição umeyyada ou da tradição mais enfim, mais moderada e mais iluminada culturalmente. E, portanto, se nós pensássemos o equivalente a estes almohads today, hoje em dia os equivalentes seriam os talibã, quer dizer, era realmente muito radical e do ponto de vista até do que eles fizeram, porque eles, por exemplo, em Córdoba, que era um centro islâmico e judaico fora de série. Nesta altura estamos a falar em haver iluminação pública, em haver banhos públicos, em haver bibliotecas enormes e havia um palácio enorme que, segundo a tradição, tinha 10 mil quartos, que era a Medina al-Zahara, que era aparentemente onde a mulher ou as esposas do sultão viviam. E a primeira coisa que eles fizeram quando chegaram, este Almohade, foi destruir tudo. Eles destruíram Córdoba, destruíram tudo, porque achavam que aquilo era sinal é sinal de corrupção do Islão. E, portanto, neste período, como digo, é um período em que começamos a ter uma divisão da Península Ibérica e os judeus estão um bocadinho no meio disto. Quer dizer, a parte deles estão no mundo cristão, que já não vai assim tão bem, e a parte deles está no mundo muçulmano, que ainda vai pior por causa disto. Não é? O que significa que, nesta fase, realmente, quem frutifica um pouco mais são os judeus estão em zonas mais ou menos remotas, no Reino de Navarra, por exemplo, e também na zona de Barcelona, no geral. E aí é que ainda consegue haver um número muito grande de grandes sábios, nomeadamente o Nachmanides, o que é o rabino Moshe ben Nachman, é um rabino famosíssimo de Barcelona, de Girona, e ele tem contribuições enormíssimas em termos de comentários da Torá, em termos de comentários cabalistas até, e ele tem também como característica ter sido professor de uma família que veio refugiados da Alemanha, que foi depois uma família que se tornou muito proeminente também na Península Ibérica, que era a família do Asher Ben Yehiel, na gíria judaica é referido como Rosh, e que era um grande comentador ashkenazi. Qual é o ponto aqui? O ponto aqui é que ele serviu, digamos, de elo de ligação entre o mundo sefardita e o mundo ashkenazi na altura, e foi o princípio da mistura, passa a expressão, entre os dois mundos, foi também nesta altura com os refugiados da Alemanha que vieram aprender com o Nachmanides e depois, enfim, acabaram por ir por outras zonas da Península Ibérica. Mas a vida do Nachmanides também é o oposto de um conto de fadas, porque ele acabou por se incompatibilizar, não por vontade dele, obviamente, mas por se incompatibilizar não só com a comunidade judaica, porque ele tinha uma visão muito rígida das coisas, por oposição ao Maimónides, que era um filósofo muito racionalista, e acabou por se ver envolvido numas grandes polémicas com a corte, não por vontade dele, obviamente, nomeadamente a disputa de Barcelona, que foi uma disputa em que foi das primeiras em que o judaísmo foi posto sob julgamento e, portanto, que ele teve que defender-se, portanto, ele em Barcelona ele teve que defender-se à frente da elite cristã e
aparentemente ele defendeu-se muito bem e saiu-se muito bem, e o rei Jaime, que era o anfitrião, portanto, da parte do reino de Aragão, ele escreveu uma nota sobre esta disputa e dizer que, sobre o Nahman, e dizia que nunca ninguém que está tão errado foi capaz de fazer uma defesa tão boa. Portanto, não deixa de ser interessante, que é dizer, ele estava errado, mas fez uma defesa muito boa. Mariana, Mariana, deixa ver, a Mariana tem a mão levantada. Não sei se quer. Que, queria fazer alguma pergunta, Mariana? Bom. Uh, E, portanto, como digo, esta disputa de Barcelona teve muito que se lhe diga e teve consequências muito desagradáveis, porque, ao mesmo tempo que havia a disputa em Barcelona, com o Nahmanides, aquilo foi uma altura em que a grande moda na altura em Barcelona, em Girona e noutros sítios naquela zona, era as autoridades eclesiásticas irem fazer sermãos conversionistas, obviamente, no Shabat nas sinagogas. Para tornar a coisa ainda pior, era obrigatório todos os judeus irem às sinagogas. Portanto, eles obrigavam os judeus a ir às sinagogas, o que eu digo com brincadeira, mas enfim, isto não tem piada nenhuma, mas com brincadeira, por um lado, por causa disto, deve ter sido um momento na história judaica em que houve uma audiência nas sinagogas maior, estavam obrigados a ir, e pelo menos com o contexto de ter estes eclesiásticos todos a fazer estas prédicas conversionistas, provavelmente até fez o sermão do rabino parecer um bocadinho melhor, menos chato. Mas, enfim, mas para lá destas coisas, foi um período já com muita dificuldade. Agora, este período com muita dificuldade transforma-se no século XV, nomeadamente a partir de 1391, num período trágico, a Idade de Ferro, e a Idade de Ferro da perseguição bem séria. Portanto, isto já não é um período em que se consegue fazer muita coisa, mas, enfim, portanto, é uma mudança qualitativa muito grande. O ano de viragem é 1391, digamos, eu considero este ano o princípio do fim do judaísmo na Península Ibérica, e foram massacres generalizados por toda a Espanha, mas não por o território que é hoje Portugal. Portugal ficou fora disso, não participou, mas com origem em Sevilha, estes massacres que foram motivados por fanatismo religioso, agora também não interessa ir aí por os detalhes, mas estes massacres deixaram um rastro de destruição na população judaica. Estimava-se na altura que a população judaica nesta zona de Espanha eram cerca de 300 mil, e desses 300 mil, basicamente só 100 mil, grosso modo, é que ficaram incólumes com tudo isto. Dos outros 100 mil foram ou mortos ou expulsos, e os outros 100 mil foram convertidos à força. E aqui criou-se o primeiro grande problema insolúvel da presença judaica na Península Ibérica, ao se ter criado um movimento de conversos tão grande, pessoas que foram forçadas na sequência de 1391. E reparem, aqui é importante dizer que não só foram as massas populares que foram convertidas, e estamos a falar de um terço das pessoas, mas também muita gente de grande gabarito. Portanto, havia grandes famílias com grandes nomes, e enfim, não precisamos estar a dizer aqui os nomes, que foram convertidas à força. E, portanto, e houve outros que não se converteram à força, converteram-se por conveniência e até, enfim. Agora, o problema que surge aqui é que estas pessoas que eram judeus antes e, portanto, não tinham acesso a uma série de cargos, passaram agora a ter acesso porque eram oficialmente cristãos. O que significa que temos um grupo muito grande de pessoas que etnicamente, digamos assim, são judeus, que culturalmente são judeus, que não sabem nada sobre o cristianismo, que são oficialmente católicos e que agora, por serem oficialmente católicos, têm acesso a tudo e mais alguma coisa na sociedade, nas hierarquias da sociedade, que não tinham antes.
E, portanto, a reação começou a ser uma reação muito negativa da população em geral em relação a estes conversos. Porquê? Porque eles não eram bons católicos, eles continuavam a fazer as suas coisas e a ter os seus contactos com a família, eram judeus, não é? E parece que eram irredimíveis. Quer dizer, eles foram batizados e nada mudou com isso. E, portanto, se nada mudou com um sacramento assim tão importante, significa que há qualquer coisa no ADN deles que não funciona, não é? Pronto. E daí que vem toda a teoria da limpeza do sangue, tipicamente espanhola, não portuguesa, como digo, e esta teoria da limpeza do sangue teve consequências horrorosas. Porquê? Porque se a questão é uma questão do sangue, é uma questão racial, se quisermos assim, não se consegue mudar uma raça. Se a questão é uma questão de religião, então consegue-se mudar a religião. Mas se não é de religião, se é de raça, não se consegue. E, portanto, isto de facto criou, depois, em última análise, a expulsão. Mas foi um período absolutamente horroroso para a população judaica, porque estamos a ver, temos famílias que estavam partidas ao meio. O marido converteu-se e a mulher não, ou vice-versa. Os filhos foram convertidos à força e os pais não, ou vice-versa. É de partir o coração de ver as grandes descrições do que é feito aí. Mas, por causa deste grande impacto destas conversões forçadas, o que se seguiu também foi crescendo de antijudaísmo, de ostracizar a população, de marginalizá-la, de persegui-la e tudo isso. A disputa de Tortosa de 1412 não teve nada a ver, por exemplo, com a disputa de Barcelona que falámos há pouco. A disputa de Barcelona foi uma disputa relativamente séria, em que a parte judaica pôde dizer o que tinha a dizer. Esta disputa de Barcelona era apenas destinada a convencer o resto da população judaica a converter-se. E, portanto, foi, digamos, algo, aliás, que é muito interessante em si mesmo. Porquê? Porque está relacionada também com o papado de Avignon, o papado alternativo que havia na altura. Portanto, foi uma altura em que havia três papados alternativos em competição, e a disputa de Tortosa também, digamos, foi um instrumento na mão de um desses papados para tentar ter a supremacia. Depois, eventualmente, a Inquisição é estabelecida em 1479, não é por coincidência que é em Sevilha, que é onde, digamos, o centro de todo este fanatismo religioso anti-judaico, e logo depois, em 1483, o famoso, ou não famoso, ou infamoso Torquemada torna-se inquisitor-geral, e, portanto, a coisa aí já está a descampar em termos de autos da fé, em termos de... Tudo isso já existia mesmo antes de 1492. O fim vem, digamos, com a expulsão de Espanha, o fim em Espanha, o princípio do fim, em 1492. 1492 foi um ano de charneira enfim, para os reinos ibéricos, não tanto Portugal, mas os outros reinos. Castela, Aragão, Navarra, se bem que Navarra esteve sempre um bocadinho afastado disto. Primeiro lugar foi que em janeiro de 1492 foi quando foi feita a conquista de Granada, e a conquista de Granada significa que pela primeira vez agora, em 7, quase 8 séculos, toda a Península Ibérica está na mão de cristãos. São reinos cristãos, não há presença muçulmana soberana na Península Ibérica. E, portanto, digamos, é uma libertação deste ponto de vista, em que foi limpa toda a Península Ibérica. Na sequência disto, também, e por razões que têm a ver com pureza religiosa, se quisermos, teológica, já que o país tinha sido limpo desse poder muçulmano, era também a altura de limpá-lo da presença judaica, sobretudo uma presença que se tinha tornado tão desagradável por causa da sua proeminência e por causa da sua falta de fervor religioso dos que se tinham convertido. E, portanto, isto levou rapidamente, em poucos meses, ao decreto da expulsão dos judeus, o decreto de Alhambra, em março, portanto, 2 meses depois da conquista de Granada, e a data que foi posta para a partida dos judeus, para a expulsão dos judeus, era em agosto.
e que coincidiu, grosso modo, coincidiu quase ao dia com a partida de Cristóvão Colombo nas suas grandes expedições. Portanto, como digo, é um ano cheio de implicações e cheio de pontos importantes na história dos reinos ibéricos, mas na história também da civilização ocidental e na história do judaísmo. E, portanto, em todo este período, entre, digamos, março de 92 e agosto, a comunidade judaica fez tudo e mais alguma coisa, o que podia para tentar reverter o decreto. Desde tentar comprar a coroa, até e grande financiamento que foi feito através de empréstimos para as viagens do Cristóvão Colombo. E as duas viagens, não a primeira, mas a segunda e a terceira viagem de Cristóvão Colombo, foram, aliás, completamente financiadas por dinheiro e bens que tinham sido confiscados à população judaica. Um ponto também aqui que vale a pena mencionar é que, além de toda a vantagem que tinha do ponto de vista teológico ter a Península Ibérica limpa, essa expressão limpa de infiéis, judeus e muçulmanos, também havia este aspecto de que, em todo o esforço de eliminar o reino de Granada, portanto, acabar, digamos, entre aspas, a libertação da Península Ibérica dos muçulmanos, houve um esforço financeiro enormíssimo que foi financiado em muito boa parte por banqueiros e outros elementos da comunidade judaica. O que significa que quando chegamos a janeiro de 92, em que finalmente a Península Ibérica está liberta, a Península Ibérica podia estar liberta, mas as coroas estão completamente atoladas com dívidas aos judeus. Portanto, além de toda a pureza teológica que poderá ter havido na altura para a expulsão dos judeus, também foi muito conveniente expulsar os judeus como um mecanismo de eliminar as dívidas que existiam. Portanto, os judeus, nessa altura, saem em agosto de 92. Uma grande parte deles desloca-se para Portugal, que não é particularmente estranho. O norte da África estava completamente controlado por fanáticos muçulmanos. Ir para outras partes da Europa não era tão fácil e, portanto, estima-se na altura que talvez entre 150 mil e 200 mil refugiados judaicos espanhóis vieram para Portugal nessa altura. O que significa duas coisas muito interessantes. E isto é importante para nos dar a dimensão da catástrofe. A grande parte da população judaica na altura vivia na Península Ibérica. A Península Ibérica era o centro do mundo judaico. Sem nenhuma, não era o único centro, mas era o centro principal, sem margem para dúvidas. E a população judaica em Espanha era facilmente cerca de 8, 10% da população total. Depois, quando estes refugiados vêm para Portugal, os judeus, como percentagem da população portuguesa, os judeus portugueses e espanhóis, são muito perto de 20% da população. Porque são mais de 200 mil, são 200 e tantos mil, e a população era cerca de 1 milhão e pouco. E, portanto, nós estamos a falar de números que são inimagináveis para hoje, e, portanto, a dimensão da tragédia, quando acaba o judaísmo em Espanha e depois em Portugal e, portanto, na Península Ibérica, nós estamos a falar de números que são difíceis de compreender por padrões dos dias de hoje. Portanto, são presenças maciças que foram exterminadas, digamos assim, como presenças. Depois, vamos ver, quando os judeus vêm para Portugal, estes judeus espanhóis vêm para Portugal, portanto, como digo, há um impacto muito significativo e uma das razões pelas quais os judeus espanhóis vieram para Portugal é que Portugal tinha, além de ser conveniente, que era mesmo ali ao lado, tinha uma certa tradição de tolerância, bem merecida, mas essa tradição de tolerância foi-se esfumando muito rapidamente porque, reparem, nenhum país tem capacidade de absorver mais de 10% da população, do equivalente a 10% da população, 10, 15% da população, como refugiados. E, portanto, criou-se ali uma tensão muito grande, mas, por outro lado, também havia uma coisa que era, isto é o princípio da época das descobertas, é o princípio da expansão marítima portuguesa e espanhola. Espanha e Portugal estavam no centro do mundo na altura, e como
como estando neste período de expansão, a coroa portuguesa dependia, como a espanhola também, mas a coroa portuguesa dependia sobremaneira do conhecimento e do apoio financeiro dos judeus do país. E, portanto, os grandes sábios do ponto de vista de ciência, do ponto de vista da astronomia, da cartografia, das marés, da navegação de alto mar, todas estas pessoas, a grande maioria deles eram judeus. E, portanto, eram necessários. As grandes famílias também que existiam em Portugal, de banqueiros, ainda algumas partes que já tinham fugido para a Espanha e depois acabaram por vir para Portugal. E, portanto, há aqui um problema muito grande, que é Portugal precisa dos judeus, indiscutivelmente, mas, por outro lado, por a vicissitude da situação do momento, que era o grande desejo da União Ibérica. A União Ibérica era o grande sonho de todos os reinos ibéricos na altura, e obviamente o sonho era fazer a União Ibérica sobre o seu próprio domínio, digamos, a União Ibérica sobre o domínio português, ou a União Ibérica sobre o domínio de Castelo, ou de Aragão, ou o que quer que seja. E, portanto, toda essa fusão já se vinha a fazer, inclusivamente com Aragão e Castela, com Ferdinando e Isabel. E, portanto, o rei português Dom Manuel que queria casar com uma das filhas do rei de Espanha, dos reis de Espanha, de Isabel e Ferdinando. E isto, enfim, é uma história muito longa, mas, digamos, a parte, enfim, o ponto fundamental da história é que para este casamento se poder realizar, uma das condições fundamentais foi que não podia haver judeus em Portugal. Não podia haver judeus em Portugal, porque isto era uma infâmia. Quer dizer, os judeus tinham vindo de Espanha para Portugal, tinham fugido, e agora, quer dizer, não vai poder haver este casamento se aqueles judeus todos que saíram de Espanha estão refugiados em Portugal. Portanto, não pode ser. Tem que se ver livre dos judeus. E, portanto, aqui havia um problema muito grande, que era, por um lado, a coroa precisar dos judeus, e, por outro lado, precisar de se ver livre deles, ao mesmo tempo. A solução foi o quê? A solução foi uma solução muito engenhosa e muito única, historicamente, e com grandes implicações e com efeitos que ainda hoje se sentem. Ainda hoje se sentem. Ok? O que é que aconteceu? O que aconteceu em Portugal, apesar de haver um decreto de expulsão, em 1496, o que aconteceu de facto não foi expulsão nenhuma, foi uma conversão forçada de milhares e milhares de pessoas, desde os mais, das pessoas mais raia miúda, digamos assim, até às pessoas mais nobres, as famílias mais nobres, conversões forçadas, e ao mesmo tempo que havia a conversão forçada, os judeus que agora se tornavam oficialmente cristãos novos, foram proibidos de sair do país. Porquê? Porque o ponto era, nós queríamos acabar com o judaísmo, mas manter os judeus como pessoas, porque precisamos deles. Portanto, houve uma conversão forçada, houve uma proibição de sair do país, e houve também, tendo em conta a situação, foi dado um período de ajustamento de 30 anos, que depois acabou por ser renovado, em que os judeus, os cristãos novos agora, era-lhes permitido, digamos assim, não ser particularmente bons cristãos, reconhecendo que eles não sabiam nada sobre o cristianismo. Portanto, eles tinham que ir aprendendo, e foi-lhes dado este período de 30 anos para dizer assim, bom, durante este período, se vocês fizerem as coisas cristãs não muito bem feitas, não tem problema, nós compreendemos que estão a aprender. Portanto, é um período, digamos, de adaptação e de tolerância. Estas três coisas, a conversão forçada, este período de tolerância e a proibição de sair do país, levou a consequências muito grandes, sobretudo depois do fim das ilusões. As ilusões continuaram, mas quando chegamos a 1506, há um massacre horrível em Lisboa. Percebe-se que as coisas não vão nunca voltar ao que era, e eventualmente em 1536 a Inquisição foi introduzida em Portugal, e portanto ficou completamente claro a partir dessa altura que não havia volta atrás. Porque os judeus ibéricos nunca se convenceram que não voltavam. Sempre houve esta ideia de que isto não ia durar muito. E mesmo estas coisas das conversões forçadas também não ia durar muito. Não podia, não é? Não era capaz, não cabia na cabeça. Mas foi o que foi.
E, portanto, digamos que por esta altura, 1536, as ilusões acabaram, e o facto de acabarem as ilusões significou duas coisas. Significou que o número de refugiados judeus da Península Ibérica aumentou exponencialmente, porque, vamos lá ver, houve muita gente que saiu logo, que fugiu desde o princípio, porque uma coisa é não permitir aos judeus saírem de Portugal. Não podem ir para a Espanha também, mas uma coisa é não permitir que saiam, outra coisa é eles não saírem mesmo, não é? Portanto, enfim, as fronteiras eram tão herméticas na altura como são hoje, eram menos herméticas na altura. E, portanto, o que acontece foi que, desde o princípio, houve um fluxo de refugiados muito grande, mas esse fluxo de refugiados aumentou imenso a partir da altura em que a Inquisição foi introduzida. Portanto, a partir de 1540, grosso modo, um aumento enormíssimo, as pessoas perderam a ilusão, saíram, fugiram. E, portanto, nesta primeira fase, digamos, durante os anos 1500, grosso modo, generalizando as coisas, a maior parte das fugas foram para onde? Foram para o norte da África, depois foram para a Itália, para certas zonas de Itália, e reparem que certas zonas de Itália estavam sob o controle da coroa de Aragão e, portanto, não eram sítios onde podíamos ir, mas certas zonas da Itália e, sobretudo, o Império Otomano. Portanto, durante este primeiro século, os grandes destinos dos judeus, portugueses e espanhóis, era, como digo, Norte da África menos, mais Itália e ainda mais o Império Otomano, incluindo a terra de Israel, que estava na altura já, a partir de 1514, sob o domínio otomano. Estas foram as primeiras rotas dos anos 1600. Nos anos 1700, as grandes rotas já foram outras. As grandes rotas começaram a ser a América Latina, o Brasil, sobretudo quando a parte do Brasil foi ocupada pelos holandeses, e eventualmente a América do Norte, mas também toda a América Latina. Por exemplo, uma das coisas que as pessoas podem ou não perceber-se é que as piores inquisições, digamos assim, que existiam, foram as inquisições que existiam na América Latina. Nos países de fala espanhola, até porque no caso do Brasil nunca houve nenhuma inquisição instalada no Brasil. Houve visitas, digamos, dos inquisitores que eram suficientemente más, não quero dar outra impressão. Mas o ponto é que, digamos, o número de pessoas que foram processadas, digamos assim, e que foram mortas e que foram na América Latina foi absolutamente indescritível. Nos países de língua espanhola, como digo, porque no caso de Portugal, quando as pessoas eram, digamos, presas no Brasil, eram enviadas para Lisboa para julgamento. E, portanto, tudo isso, todas as mortandades, digamos assim, passavam-se em Portugal. Mas, no caso da Inquisição na América Latina, nós sabemos a origem das pessoas e havia imensas pessoas com origem, mesmo diretamente de Portugal e com origem de Espanha e tudo isso, que tinham fugido e que foram depois mortas ou perseguidas, ou o que quer que seja. Bom, mas o ponto aqui é que a grande mudança na altura foi, como digo, para a América, não que não tivesse já antes, desde o princípio que houve um movimento para a América, mas intensificou-se bastante nesta altura. E aí depois também tem uma ligação muito interessante com a própria história dos Estados Unidos. Como sabemos, é uma coisa bem sabida, mas que vale a pena reiterar, que os primeiros judeus que se instalaram, digamos assim, que se estabeleceram permanentemente nos Estados Unidos, foram 23 judeus portugueses, cristãos novos, judeus cristãos novos portugueses, que eram refugiados vieram refugiados do Brasil, quando Portugal retomou as zonas onde eles estavam, que era o Brasil holandês, portanto, a zona de Recife, Pernambuco, toda essa zona, eles depois fugiram e fugiram para o que era a colónia, digamos assim, holandesa mais próxima, que era Nova Amsterdão. E, portanto, foi assim os primeiros judeus a estabelecerem-se permanentemente em Portugal, perdão, na América do Norte. O primeiro grupo, 23, vieram do Brasil e eram judeus de tradição sefardita, tradição portuguesa e espanhola. Um outro grande impacto que houve sobre as características desta solução final, digamos assim, do problema judaico em Portugal, que é o problema ibérico, reiterando a ideia que os judeus de Portugal, no final do século XV, eram os judeus de Portugal e de Espanha,
até eram mais de Espanha do que de Portugal. Além desta grande diáspora judaica, sefardita, criou-se também um criptojudaísmo, um judaísmo em segredo, digamos assim, em grande escala, como nunca tinha havido antes. Porquê? Porque, por exemplo, em Espanha há conversões forçadas, 1391, mas as pessoas têm que se adaptar imediatamente e pronto. Em Portugal houve aqueles períodos de tolerância que permitiram não só as pessoas, os judeus cristãos novos agora, irem se adaptando de alguma maneira à nova religião, mas também irem adaptando o seu judaísmo às condições que tinham à volta. E, portanto, há uma transformação do que significa ser judeu, há uma progressiva adoção e transformação de costumes, dir-se-ia mesmo que houve uma progressiva distorção do judaísmo. Porquê? Porque as pessoas não tinham informação nenhuma sobre o que era o judaísmo. E, portanto, as pessoas da primeira geração ainda sabiam mais ou menos o que era, as da segunda, terceira e quarta geração, o que é que eles sabiam o que era o judaísmo? Já não sabiam, e, portanto, faziam o que podiam, mas que havia uma grande persistência destes movimentos judaizantes, não há nenhuma dúvida. Toda a extensão da legislação, das atividades da Inquisição e a própria extensão da diáspora, que continuou sempre a existir e a expandir-se, até o próprio século XVII, ainda havia uma grande diáspora portuguesa já de famílias de conversos de quarta, quinta, sexta geração. E, portanto, tudo isso prova, de facto, que havia um movimento judaizante muito forte, mas temos que compreender também que é um movimento judaizante em que o que significa de judaísmo já foi completamente distorcido, já foi, quer dizer, já é um vestígio muito raro do que é, porque estamos a falar há várias gerações de pessoas sem contacto nenhum. E, portanto, o judaísmo neste momento é algo emocional para estas pessoas e é algo imaginado. E sobretudo, emocional. Este problema também, enfim, tudo isto não foi fácil de digerir, digamos assim, no mundo judaico, porque estamos a falar de números de refugiados muito grandes que iam, eventualmente, mesmo para comunidades mais ou menos afluentes, como era a comunidade em Londres, ou a comunidade em Hamburgo, ou em Antuérpia, ou em Amsterdão. Eram comunidades afluentes, mas estavam completamente absorvidas, completamente assoberbadas, digamos assim, pela vinda de refugiados da Península Ibérica. E isto ao ponto de que, por exemplo, muito do incentivo que houve de Londres, por exemplo, para enviar judeus de Londres, refugiados de Londres, para o Novo Mundo, portanto, para a Savana, para a Geórgia no geral, e que, digamos, foi a continuação da grande presença judaica, que é uma presença sefardita, é uma presença que agora vem de Londres. Porquê? Porque eles em Londres não conseguiam manter estas pessoas do ponto de vista financeiro e, portanto, incentivaram as pessoas para ir para as colónias. E assim foi. E o princípio de toda a presença judaica nos Estados Unidos é sefardita, portuguesa e espanhola completamente a 100%. Enfim, talvez 100% não, mas enfim. Dito tudo isto, onde é que nós estamos hoje? Nós estamos hoje numa situação muito interessante em que os judeus sefarditas são uma percentagem muito mais pequena da população do que era. Grosso modo, serão à volta de 25% da população judaica, e isto depende muito de como se medem as coisas, mas vamos dizer, certamente muito menos de metade, vamos deixar a coisa aí. E onde é que estão as grandes concentrações de judeus sefarditas? Em Israel, naturalmente, porque muitos vieram também do Norte da África, e do Norte da África e do Levante, não é? Em França, há uma grande presença de sefardita. Porquê? Porque são os dois que vieram do Norte da África com o processo de descolonização. Estamos a falar do Egito, perdão, da Líbia, da Argélia, da Tunísia, tudo isso. Portanto, todas as posições do Norte da África, em que a presença judaica era muito grande, e, portanto, esses judeus acabaram por se refugiar depois da descolonização em França. Portanto, uma presença muito forte. Nos Estados Unidos, em algumas zonas também, em várias zonas, por exemplo, em zona de Los Angeles, em Miami, em Nova York, em Seattle, também uma comunidade muito forte. Na América Latina,
tem grandes comunidades sefarditas também, já vindas da Turquia, vindas também do Levante, México, Argentina, Brasil. O Brasil, em particular, tem comunidades, agora também Ashkenazi, mas comunidades sefarditas muito grandes, vindas da zona do Levante. Portanto, estamos a falar da Síria, do Líbano, portanto, estamos a falar de refugiados já no princípio dos anos 1900. Na Turquia e nos Balcãs, ainda temos uma presença, já não é muito forte, mas ainda existe uma certa presença. Em Marrocos existe uma presença judaica também, sefardita, enfim, que ainda é perceptível. E depois existe um mundo que merece outras conversas, um mundo de criptojudeus com versos descendentes, muitas vezes chamam-se a si próprios Bnei Anossim, que são os filhos, digamos, os descendentes destes conversos de criptójudeus, judeus segredo, e isto é um movimento que nos últimos 20 ou 30 anos tem despertado imenso, e hoje em dia é algo a tomar muita atenção, porque de facto temos um conjunto muito grande de pessoas, em particular na América Latina, mas também em Portugal e Espanha, mas em Portugal e Espanha menos. Mas na América Latina, um conjunto muito grande de pessoas que está a despertar para a sua para a sua ascendência judeu-sefardita. E repare, aqui há muitos matizes, quer dizer, há pessoas que estão interessadas em saber, porque nós temos uma curiosidade normal de saber o que é que os nossos antepassados foram, não significa que estejam particularmente interessados em ser judeus do ponto de vista religioso, mas vai ao espectro também, ao outro lado do espectro, pessoas que querem reconectar, querem religar-se, querem voltar, digamos, voltar à grande tenda que é o judaísmo. E, portanto, isto é um fenómeno que, como digo, merece conversa separadamente e em si próprio, mas é um fenómeno muito importante hoje. E um ponto que é importante é que há muita gente, digamos, teóricos, académicos, que têm a posição de que este movimento é um movimento artificial e um movimento em que a relação com os conversos e os criptojudeus é relativamente, na maior parte dos casos, imaginada, não é numa ligação real. E a minha experiência diz-me que interessa-me pouco que a ligação seja real ou imaginada, porque é sincera e muito sentida. E se é real ou imaginada, pouco me interessa. Portanto, que essa conexão, essa ligação, só saber desta ascendência, parece que há ali um botão qualquer há um interruptor qualquer que é ligado com isto. Portanto, como digo, uma conversa para outra altura. E, digamos assim, para fechar este ciclo, é importante referir que, quer em Portugal, quer em Espanha, houve uma tentativa, digamos assim, de fechar o ciclo. O que é fechar o ciclo? É entender que houve um processo de grande injustiça histórica, de grandes perseguições, de grandes maus tratos, historicamente, que foram feitos, em particular, naquela última década dos anos 1400, portanto, com as expulsões, com as conversões forçadas e tudo isso, o exílio, em última análise, e, portanto, quer Portugal, quer Espanha, em 2015, introduziram legislação que, de uma maneira ou outra, tendia a reparar este problema histórico, de alguma maneira, não só fazer a reparação, mas também, enfim, permitir de novo a ligação dos descendentes desses judeus. No caso espanhol, a legislação estava controlada no tempo, ou seja, era uma legislação que estava apenas em vigor entre 2015 e 2019, portanto não estava em aberto, e neste período estima-se, isto são números aproximados, que houve cerca de 160 mil pedidos de cidadania espanhola com base na descendência dos judeus sefarditas e cerca de 36 mil foram dados. Hoje em dia essa lei já não está em vigor, ainda há processos em análise, porque o processo é muito moroso em Espanha, mas a lei já não está em vigor, já caducou. No caso de Portugal, também foi aprovada em 2015. Nós sabemos que o número de
a lei não tinha uma data limite, portanto, ainda hoje continua, apesar de com grandes mudanças, continua, portanto, não tinha uma data limite, o que significa que começou em 2015, mas continua a haver solicitações, pedidos ainda hoje. Estamos a falar, estima-se à volta de 260 mil pedidos, portanto, muito mais, e sobretudo depois de Espanha ter acabado, e cerca de 75 mil enfim, documentos de cidadania portuguesa, passaportes portugueses, literalmente, foram garantidos, foram dados, dos quais, grosso modo, um terço, 20, 25 mil, a cidadãos israelitas. No caso da lei portuguesa, em anos mais recentes, apesar da lei continuar, em anos mais recentes, a legislação portuguesa tornou-se muito mais rígida e, portanto, hoje em dia, em termos práticos, se bem que a lei continua em vigor, em termos práticos eu digo que é impossível aplicar a lei aos descendentes dos sefarditas e, portanto, temos uma lei que, enfim, não existe, mas que não tem efeito nenhum prático. E, portanto, por todos os efeitos práticos, a concessão de cidadania portuguesa a descendentes sefarditas acabou, em termos práticos. Para referir que a referência que eu fiz antes aos descendentes, há grande fluxo de descendentes dos judeus portugueses e espanhóis, judeus sefarditas, que estão interessados em reconectar-se, em saber um bocadinho mais sobre os seus antepassados e sobre a sua história. É algo que várias organizações, incluindo eu próprio e incluindo esta organização, que é Jewish Unity Through Diversity, que é a unidade judaica através da diversidade. Portanto, são coisas que há um conjunto de instituições que têm uma certa sensibilidade e que estão a tentar, de uma maneira ou outra, abordar e ajudar. E, portanto, há, neste caso, duas séries que eu quero chamar a vossa atenção. Uma série que é em inglês, que já começou no dia 19, portanto, tem várias apresentações das raízes judaicas através do tempo, e a outra, que é em português, uma série de 6 palestras em português, que eu irei fazer, a começar a 4 de janeiro, em que basicamente vamos falar do que estivemos a falar hoje, mas partido em 6, e portanto visto com muito mais detalhe, com muito mais preocupação e tudo isso. E portanto eu acabava aqui, deixe-me ver se eu consigo ver algumas perguntas que haja no chat. Portanto, desculpa, tenho de ir aqui ao pé. Ok. O Alexandre de Costa perguntava: as disputas tinham consequências uma vez vencedores os judeus disputantes. E depois, tu como orientador, mentor, ok. Outra. Portanto, aqui a questão das disputas, que é a pergunta que o Alexandre está a fazer. Bem, para já as disputas não eram bem, nunca foram bem disputas. As disputas era mais um tribunal, era um juízo. E, portanto, não havia nenhuma questão de quem é que ia vencer a disputa. E isso era feito através de, por exemplo, na disputa de Barcelona, que ainda foi uma das menos más, havia um representante dos judeus e depois havia uma quantidade enorme de representantes dos católicos, incluindo alguns frades que eram convertidos, judeus convertidos, e que presumivelmente sabiam debater os judeus nos seus próprios termos. E portanto, nunca houve a ideia de que estas eram discussões teológicas sérias, não eram. Eram discussões para provar que o judaísmo estava errado, e portanto o resultado era sempre o mesmo. A grande questão era saber o que é que ia acontecer a seguir, quão grave iam ser as consequências a seguir. Por exemplo, no caso da disputa de Barcelona, em que a evidência que nós temos é que foi uma disputa que foi suficientemente aberta ainda para poder ter sido ganha por um representante judaico, o Nachmanides, a população judaica, em particular o Nachmanides, teve que fugir. Quer dizer, o facto de ele ter ganho significava que não conseguia ficar, não podia ficar ali, porque era excessivamente embaraçante para a coroa de Aragão, e ele acabou por, já na sua idade muito velha, fugir para
para Israel e viveu em Jerusalém durante muito tempo e depois viveu em Acre e bem, morreu pouco tempo depois também. Portanto, as consequências seriam, no caso de disputa de Tortosa, em 412, no 412, aí a coisa foi muito pior, porque aí o objetivo era não só provar que o judaísmo estava errado, mas converter tantas pessoas como possível. E, portanto, a ideia deles era levar, e assim foi, levaram como representantes dos judeus que tinham um nome famoso, mas que não eram particularmente, podiam ser grandes comerciantes, mas não eram grandes intelectuais. Portanto, a ideia era, se nós conseguimos convencer uns quantos destes a converter-se durante a própria disputa, é excelente. E assim foi. Houve vários que se converteram, alguns de nomes bem sonantes. Portanto, a disputa de Barcelona de Tortosa, quero dizer, foi uma desgraça completa, desse ponto de vista. As consequências eram muito grandes e muito gravosas, independentemente de quem ganha. E normalmente quem ganhava era a parte que organizava e a parte que exigia a disputa. Quer dizer, isto não era uma disputa voluntária. Os judeus eram chamados a defender-se, digamos assim. Ok, essa pergunta, vamos lá ver. Não sei se haverá outras perguntas. Deixa eu ver aqui. Alright, ver aqui. Portanto, há aqui uma pergunta que é: seria possível disponibilizar os slides depois da palestra? Com certeza, quer através dos Genealogia para Iniciantes, quer através deste Jewish Unity Through Diversity. Normalmente o que nós fazemos aqui no Jewish Unity Through Diversity é, dentro de um dia ou dois, o mais tardar, nós vamos pôr a gravação e, juntamente com a gravação, eu vou pôr também os slides. Depois, uma outra pergunta que diz que, com toda a dispersão que houve dos cristãos escritos aos judeus, é possível que atualmente diversas comunidades ashkenazi possuam a verdadeira origem sefardita? Essa questão é uma questão interessantíssima e devo dizer que é uma das questões que está na minha lista, não imediatamente, mas, enfim, assim que puder começar a entrar por aí, porque tem muitas ramificações essa questão da penetração sefardita no mundo ashkenazi. Não, nós sabemos de facto que houve uma penetração muito grande em certas zonas de refugiados sefarditas. E isto nas comunidades ashkenazi. Por exemplo, em Hamburgo era uma comunidade que era essencialmente ashkenazi. Em Antuérpia era uma comunidade essencialmente ashkenazi. E foram zonas onde os judeus se instalaram. Em Amsterdão também, mas em Amsterdão aí já era muito mais uma comunidade sefardita do que a ashkenazi. Mas, portanto, Hamburgo é um caso típico. E depois, se vamos para a Europa de Leste, há muitos casos também de casos mais pontuais de refugiados que nós sabemos que foram para lá. E o contexto em que eles foram foi um período em que o Império Otomano ocupou, digamos assim, conquistou, porque estavam sempre em guerra com a Rússia e os seus satélites, e, portanto, conquistou ali toda uma zona que hoje é a Europa do Leste, e, portanto, os judeus que estavam no Império Otomano, muitos deles acabaram de ir para a Europa do Leste também. Por exemplo, uma presença fortíssima de judeus sefarditas muito especiais na Crimeia, e digo especiais porque, enfim, depois é a explicação para o outro lado, porque são os judeus caraítas. Mas, por exemplo, nós sabemos, só para dar um exemplo, que um movimento que diria quase 100% ashkenazi, que é o movimento Chabad Lubavitch, não é? O movimento Chabad Lubavitch vem da Bielorrússia, vem da Ucrânia, vem da Rússia. Mas o fundador do Chabad Lubavitch, o Rabino Shneur Zalman Liadi, ele, a família dele, da parte da mãe, vinha de refugiados da Península Ibérica. E eles viviam, essa família vivia na Portugalstrasse, na Rua de Portugal. Alguns ramos da família adotaram o nome de Portugala,
outros adotaram o nome de Lisboa, Lisbon, portanto, Lisbona, portanto, mesmo o Rabat Lubavitch, existe essa ligação. Portanto, sim, não há a menor dúvida que há uma parte dos judeus Ashkenazi que tem ligação com o Sefardita. Quão grande essa ligação é, isso é difícil dizer, mas a ligação existe sem a menor dúvida. Deixa lá ver. Portanto, os judeus são uma etnia. Ei, os judeus não são exatamente uma etnia, mas isso é uma questão muito. É uma questão muito. É uma questão para uma discussão muito mais complexa. Os judeus não são uma etnia, porque existem imensas etnias judaicas, existem judeus de todas as cores, não é? E, portanto, aí não é por aí, quer dizer, não é etnia. O que é a melhor maneira de definir o que é um judeu é fazer parte de um povo. O que é um povo? O povo é uma comunidade que tem uma história comum, que tem uma língua comum e que tem um local de origem comum. Nós temos uma língua, temos um local de origem comum, que é a terra de Israel, temos uma língua comum, que é o hebraico, ainda que não, na maior parte das pessoas não o falam, e temos uma história comum, temos culturas comuns e tudo isso. Portanto, é um povo, da mesmíssima maneira que se pode dizer, por exemplo, o povo brasileiro. O que é que o povo brasileiro? Tem estas ligações, tem esta coisa, é uma certa zona geográfica, é uma história cultural, uma língua e tudo isso. Bom, e portanto a melhor definição é um povo, não é uma etnia, certamente que não é uma religião, uh, portanto eu para já ficaria por aqui. Mas certamente que não é etnia. E portanto a ideia de judaísmo como raça ou como etnia é tipicamente usado de uma maneira muito negativa pelos antissemitas, não por nós. Ora, deixa-me ver. Estou errado ou no início das 6 palestras é no Shabat? Espero bem que não. É no dia, é no domingo, é no primeiro domingo do ano. Portanto, se calhar não é do dia 4, é dia 5, não é? Não sei. Isto também, ter o calendário e pensar que estou a fazer a memória, mas eu vou ter que ver. Mas é no primeiro domingo. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Nossa, pergunta a seguir. Os exames da ancestralidade do Laboratório Geral no Brasil conta a ancestralidade judaica. No caso, os descendentes dos judeus sefarditas que fizeram os exames de ancestralidade. Isto é a Clara que pergunta. O que esse pequeno percentual, 10% de DNA judaico, constando nesses exames de ancestralidade, representa espiritualmente a comunidade judaica? Ah, estas perguntas são todas perguntas maravilhosas. São perguntas maravilhosas, mas são perguntas que é muito difícil responder neste contexto. Não estou a querer evitar a pergunta, estou apenas a dizer que é difícil responder. Tudo depende do que a pergunta significa. Se a pergunta está a ser feita de um ponto de vista emocional, digamos assim, com certeza. E esses 10% de ancestralidade judaica podem querer dizer tudo. Do ponto de vista emocional. De um ponto de vista da lei judaica, estamos no polo oposto, que é não significa nada. Porquê? Porque nós não somos uma etnia, nós não somos uma raça, nós não somos, portanto, vamos lá ver, nós podemos ter uma pessoa que tenha ADN genético judaico e que, para todos os efeitos, ora, vamos dizer um caso, que é o caso do grande rabino de Burgos, que se converteu e que se tornou um fanático católico da pior espécie, e se você for ver, se formos fazer análise à descendência dele, porque teve grande descendência, o Pablo de Santa Maria, era o nome dele como cristão, e se fosse ver, dizia, bem, é judeu. Não é. Quer dizer, podia ser judeu, enfim, mais ou menos etnicamente, mas como digo, não é isso que nos define como judeus. E, portanto, a AD, eu tenho uma postura pessoal muito ambígua e muito. Sugiro muita cautela em relação a todos estes testes de ADN, porque
de um ponto de vista científico, eu sugiro que vocês vão ver o que é que cientistas genéticos dizem sobre estes testes. A maior parte dos casos, estes testes dizem muito pouco. Aliás, muito famosamente, e eu peço desculpa se estou a ferir a suscetibilidade de alguém, não é essa a minha intenção, é apenas dar informação. Há pouco tempo, um estudo de Harvard usava a expressão de que os testes genéticos hoje em dia são o equivalente aos horoscópios na astrologia. Ou seja, fazem constatações gerais que são verdade em média, mas não fazem nenhuma constatação sobre a pessoa individualmente. Eu não sou genealogista, não sou especialista de genética, e, portanto, estou apenas a dizer o que leio. E, portanto, nesse sentido, eu acho que teria que haver muita prudência na interpretação dos testes de ADN. Quem queira ter um bocadinho mais a certeza, sugiro que faça 2 testes repetidos, por exemplo, ou que faça 2 pessoas na família, testes, digamos, 2 irmãos, porque não é nada fora do comum saírem 2 irmãos e saírem com os resultados completamente diferentes. E, portanto, isso dá-vos uma ideia de quanto é que se deve ter em conta os testes de ADN. Emocionalmente, 100%. Na prática, não pensam. Certamente, se quisessem usar isso para razões de saúde, por questões de saúde, eu sugeria, não, falem com o médico primeiro, porque isso não vos dá indicação boa em relação de saúde, dizer, se calhar venho daquilo, tenho esta doença e aquela. Não. São coisas muito mais sérias. Ok. Deixa eu ver aqui. Eu estão-me a dizer para dizer... I want to make sure we finish up because we're going to come back too. Yes. Pronto, ok, portanto, a nossa representante aqui do Jewish Unity Through Diversity está a dizer-nos que é a altura de acabar, e eu acho que é muito bem, tem toda a razão. Quem quiser continuar a conversa, terei todo o gosto em responder por e-mail e sobretudo as pessoas que eu não tive oportunidade de responder. Eu vou deixar aqui o meu correio eletrónico. E, por favor, não hesitem em me contactar, se tal for o caso, e continuaremos a nossa conversa. Isto não consigo ver bem, desculpem, para ter certeza já agora que vos dou o e-mail próprio, o e-mail correto. Ok, pronto. E, portanto, do meu ponto de vista, estamos acabados. Muito obrigado por todos a vossa presença, e eu vou mudar agora para inglês, só para a Drora saber que nós acabamos. And Drora, thank you so much for making these type of events possible. Looking forward to continuing, both in Portuguese and in English. And I'll let you say something and close. I'm just saying obrigado to everyone for coming, and I look forward to seeing you. Sorry for my English. I don't have Portuguese. So, okay. Shavuot tov. Shavuot tov. Okay. Bye.